Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Guilherme aqui. E nessa videoaula 3 eu vou continuar então o cálculo vetorial, tratando de algumas propriedades de alguns teoremas. Então o primeiro teorema que eu estou trazendo aqui é o teorema da divergência, ou teorema do divergente. Seja V então um volume limitado por uma superfície fechada S. Se a gente supor que as componentes de um vetor dado U tenham derivadas parciais contínuas em S e no seu interior, então a gente pode escrever o seguinte, que a integral de linha de U escalar n ds é igual à integral de volume do divergente de U ds, onde esse n é um vetor normal à superfície em qualquer ponto de S da superfície. Do lado esquerdo da equação, nós temos uma integral de superfície e do lado direito uma integral de volume. Então, o teorema do divergente, ele relaciona, ele sai de uma integral de superfície para uma integral volumétrica por essas relações, pela relação do divergente. Isso vai ser de suma importância para a gente aqui na física, que vai ter várias implicações e eu vou tratar delas com vocês daqui a pouquinho. Depois nós temos o teorema do rotacional, ou o teorema de Stokes, né, que é mais formalmente chamado dessa forma. E se a gente tiver então uma superfície S limitada por uma curva fechada C, esse teorema vai estabelecer o seguinte, que a integral na superfície S do rotacional de U escalar n, que esse n é um vetor normal à superfície ds, é igual à integral de linha da superfície fechada de U escalar dr, né? O r aqui então fazendo as vezes do nosso plano, né? Como a gente está tratando aqui desde o vídeo passado com as coordenadas cartesianas, então a gente vai manter aqui ainda as coordenadas cartesianas. Como eu falei, as outras coordenadas têm as relações delas no apêndice F do livro do Merion, o Dinâmica Clássica de Sistemas e Partículas, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui está relacionado com as coordenadas retangulares. Então a gente tem esses dois teoremas. E onde que esses teoremas vão ter importância para a gente? Eu trouxe então aqui algumas aplicações desses teoremas na física e mais precisamente no eletromagnetismo, tá? Não quer dizer que não tenha aplicações na mecânica clássica, mas eu acho interessante mostrar essas mudanças do eletromagnetismo. Eu acredito que vocês tenham visto ou irão ver dentro da disciplina de eletromag, mas eu vou tomá-las aqui para mostrar então essas relações do cálculo vetorial. Então, nas equações de Maxwell, nós temos a lei de Gauss da eletrodinâmica, da eletricidade. E a lei de Gauss, ela relaciona então uma integral de linha de E escalar nds igual a menos q epsilon zero. Vamos relembrar quem são essas quantidades aí. O E é o campo, e é um campo produzido por uma distribuição de carga. Essa distribuição de carga é o Q dividido pelo epsilon zero, que está relacionado com o meio, né? Então, definindo essa relação, essa integral de linha na superfície S para determinar o campo elétrico, o que nós podemos fazer? Usar o teorema do divergente, que a gente acabou de ver, e escrever então que a integral de linha de E escalar nds é igual à integral no volume do divergente de E dv, tá? Então, no volume V. E ainda, sabendo que a gente pode expressar a carga total em termos da densidade de carga, né? Então, integral de volume de ρ dv,
Olha o que a gente pode, então, escrever para essa equação lá em cima. No lugar do Q, aqui, a gente vai colocar, então, o ρ dv. Tá? A integral de ρ dv é ε0. E mudando esse termo, primeiro aqui, passando para essa situação, a gente escreve, então, que a integral de volume do divergente de E menos o ρ ε0 dv é igual a zero. Bom, para que essa integral aí, né, seja igual a zero, nós podemos garantir que essa integral vai ser igual a zero se isso aqui acontecer, que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Então, ó, a gente tinha a lei de Gauss na forma integral, agora a gente tem ela na forma diferencial. O divergente de E é igual a ρ sobre ε0 relacionado com a densidade volumétrica de carga. E o que é interessante a gente observar aqui, pegando a teoria do eletromagnetismo. Eu falei para vocês na videoaula passada a relação do divergente, né? A relação de divergência e convergência. Então, esse campo produzido aí pela densidade de carga, se as cargas forem positivas, para onde vai apontar esse campo? Para fora, então ele está divergindo da carga. Se as cargas forem negativas, esse campo está apontando para a carga, apontando para dentro, né? Para essa densidade de carga. Então ele está convergindo para a carga. E aí vem as relações de sinais. O divergente de E é positivo se ele sai, né? Se ele diverge. O divergente de E é negativo se ele chega, se ele converge. Então essa é a relação do divergente de E. Existe, e aqui é uma situação que eu já vou puxar para o eletromagnetismo, aqui existe então monopolos elétricos, né? Ou polos, ou cargas elétricas, carga positiva e carga negativa, e o campo elétrico surgindo a partir dessas cargas. Tá? Então, essa relação de divergência e convergência. Aí nós temos a lei de Ampère do magnetismo, que ele vai relacionar aqui com o seguinte. O campo magnético B no interior e nas vizinhanças de uma distribuição de corrente pode ser calculado pela lei de Ampère, que estabelece o seguinte. O campo magnético B, produto interno dr, então R a nossa coordenada, é igual a μ0i. μ0 uma constante e a corrente. Pelo teorema de Stokes, a gente pode então relacionar essa integral de linha de B escalar dr com essa integral na superfície do rotacional de B, então o nabla produto vetorial B, né? Então o rotacional de B escalar nds. E aqui, então fazendo uma relação com a corrente, quem que é a corrente? A gente pode escrever essa corrente no interior dessa linha, né, dessa superfície fechada C, em termos da densidade de corrente J. E essa densidade é dada pela integral na superfície de J escalar nds. Fazendo então a substituição dessas duas quantidades, a integral na superfície do rotacional de B menos μ0j escalar nds. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essas duas situações e joguei nessa primeira equação. E aí a gente encontra que isso aqui é igual a zero. Portanto, para isso aqui ser igual a zero, essa relação aqui dentro tem que ser igual a zero. Ou seja, nabla vetor B é igual a μ0j. Isso aqui quer dizer o quê? Que o rotacional do campo B, do campo magnético, é igual a μ0j. Essa equação, ela está incompleta. Na verdade, ela está faltando mais um termo aqui, tá?
porque esse J tem uma densidade de corrente de deslocamento e uma densidade de corrente normal. Então vai aparecer mais um outro termo aqui, ela está incompleta. No eletromagnetismo vocês vão analisar. Aqui eu só estou fazendo a aplicação do cálculo vetorial, não vou entrar em detalhe agora, mas já estou falando que ela está incompleta. E a questão do rotacional, ele está relacionado com a vorticidade. O que é isso? Toda vez que a gente calcula o rotacional, nós estamos calculando um vetor que é perpendicular a outros dois vetores, né? E esse rotacional, ele vai, se a gente pudesse descrever em termos de linhas, igual eu comentei do gradiente na aula passada, nós vamos ver linhas que rotacionam. Faz sentido aqui essa situação aparecer para o campo magnético, por quê? Como eu disse, e eu vou provar daqui a pouco, não existe monopolos magnéticos, não existe cargas magnéticas. O magnetismo ele existe com norte e sul. Então as linhas saem do norte e chegam no sul, né? O que isso significa? Que ele rotaciona em torno dessa região. Então ele formam linhas rotacionais de campo magnético. Não tem a relação de divergência. As linhas não simplesmente saem ou chegam na carga, igual o caso do campo elétrico. No campo magnético, essas linhas giram em torno daquela região, justamente porque não existe monopolos magnéticos. Então, o rotacional de B é igual a μ0 J, porque ele está rotacionando em torno desses dipolos, né? O dipolo norte e sul. Nós temos depois a lei de Faraday da eletricidade, e aqui nós temos que a integral de linha do campo elétrico escalar dr, aqui é a coordenada, isso aqui é menos a taxa temporal da integral de superfície do campo magnético escalar mds. Então, a lei de Faraday, ela vem dizer o seguinte: o campo elétrico ele pode ser gerado por um campo magnético que varia no tempo. Então, essa taxa temporal do campo magnético gera o campo elétrico. Usando a relação, então, do teorema de Stokes, E escalar dr é o rotacional de E, é o rotacional do campo elétrico. Mas, se eu fizer aqui, então, a derivada parcial de B dt, escalar tudo isso NDS, é igual a zero. Significa, então, que a gente pode escrever que essa quantidade aqui interna tem que ser igual a zero. O rotacional de E é igual a menos a derivada temporal do campo magnético. Então, usando essas relações, a gente prova aqui que um campo magnético variável no tempo produz um campo elétrico. Tá? Então, essa é a lei de Faraday relacionando essas duas condições. Tudo que a primeira e a segunda lei nós relacionávamos como se eles fossem constantes no tempo, com o campo elétrico e campo magnético constante no tempo. Quando esses vetores, né, essas grandezas, variam no tempo, então uma acaba gerando a outra. O rotacional de E é igual a menos a taxa temporal de B. O campo elétrico gera um campo magnético, o campo magnético gera um campo elétrico. Isso aqui fica numa pulsação infinitamente, tá? Essa equação dá base para a propagação das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são relacionadas, então, a esses pulsos
de campo elétrico e campo magnético variáveis no tempo. Então, da forma integral, nós chegamos nessa representação na forma diferencial. E isso que esses dois teoremas, o teorema da divergência e o teorema de Stokes, nos permite sair desses cálculos integrais para cálculos diferenciais, tá? E às vezes é muito mais fácil trabalhar com o cálculo diferencial do que com o cálculo integral. E por último aqui, a lei de Gauss do magnetismo. Tá? A lei de Gauss, ela vai provar então a ausência de monopolo magnético. Assumindo então que aquelas linhas de campo magnético têm uma vorticidade, igual a gente viu na lei de Ampère, o fluxo do campo magnético através de qualquer superfície fechada ele se anula. Então a integral aqui, ó, de linha do campo magnético escalar NDS é igual a zero. Pela relação do teorema da divergência, isso aqui, campo magnético escalar NDS, o N sempre um vetor perpendicular à superfície, isso aqui é o divergente de B no volume. Então, a integral de V, a integral volumétrica do divergente de B dV. E aí, isso aqui é igual a zero, provando que a divergência do campo magnético é igual a zero. Ou seja, não há divergência do campo magnético. Nem divergência, nem convergência. Só há vorticidade. Só há rotacional. Essa situação só é permitida pela rotação das linhas de campo magnético. Sai do norte e chega no sul. Essa é a única relação que a gente tem para as linhas de campo magnético, diferente das linhas do campo elétrico. Tá bom, pessoal? Então, essas duas videoaulas relacionando então ao cálculo vetorial, situações que nós vamos nos deparar tanto na mecânica clássica, e aí eu já aproveitei para dar uma pincelada no eletromagnetismo, onde vocês vão ver essas situações aqui, tá? Então, as aplicações do cálculo vetorial, né? Usando então os teoremas aí da divergência e de Stokes, relacionando então com o gradiente, o divergente e o rotacional. Esses operadores, igual eu defini na videoaula passada. Tudo bem? Então eu vou encerrando essa aula por aqui. Até a próxima.